Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, a nossa cidade é uma cidade pródiga, repleta de protagonista da humanização, né, do assistencialismo e da assistência social, do cuidar de gente. E não são poucas as pessoas, são muitas pessoas envolvidas. Eu sempre digo que para cada uma pessoa ruim, nós temos no mínimo uma centena, duas centenas, 300, 400 pessoas boas, pessoas excepcionais, pessoas humanistas. E isso é que nos anima, né? O que nos faz acreditar na humanidade. E entre as pessoas que nós temos aqui em Itabuna, elas são muitas, né? Tem uma que a gente quer destacar e por isso a gente a convidou para que estivesse conosco nesse bate-papo de hoje. Pastor Ascendino Ferreira Santos, né? Um santo. Pastor Ascendino, um santo. Um santo que trabalha com um público muito carente da mão amiga, né? De alguém que faça aquilo o que somente os pais podem fazer, né? O que somente os cuidadores podem fazer, que é dispensar um carinho, um calor humano, a mão amiga. E o Instituto Ame Vidas é uma entidade criada e mantida pelo pastor Ascendino. Tem um trabalho bonito na Nova Itabuna, já estive lá, e não é de hoje, é um trabalho já, me parece que mais de 10 anos. 11 Nós anos. vamos bater um papo para saber como são as atividades, o que é que motiva, né, o pastor Ascendino a prosseguir com esse trabalho que não é fácil e nem é barato. Cuidar de gente é caro. Cuidar de gente é uma atividade muito preocupante, porque você está ali com vidas, e você tem que amar essas vidas. Talvez por isso a nomenclatura do Instituto é Instituto Ame Vidas. Tem que amar, de fato. Tem que dispensar muito amor para cuidar de pessoas que às vezes a família não tem tempo, não tem condições, não tem mais tolerância de cuidar. E aí vem o pastor Ascendino e sua equipe fazendo a ocupação desse espaço. Pastor Ascendino, é com muita satisfação que nós o saudamos com o nosso bom dia e vamos para esse nosso bate-papo, iniciando ele perguntando o que é o Instituto Ame Vidas. Bom dia, Val. Bom dia, telespectadores desse programa. Um programa muito auspicioso, né? E a gente sauda a cidade de Itabuna e região. Bom, em relação ao Instituto Ame Vidas, nasceu há 11 anos atrás, aqui na cidade de Itabuna, lá no bairro Nova Itabuna. Nós passamos a morar naquele bairro e quando nós chegávamos retornando da igreja, a gente encontrava muitas crianças, 10h30, 11 horas, meia-noite às vezes, perambulando e circulando ali pelo bairro. E a gente percebeu que havia uma atividade noturna que mexia com essas crianças. E a gente foi investigar para saber o que estava acontecendo. E sabendo o que estava acontecendo, a gente passou a conversar com outros amigos e moradores do bairro e surgiu a ideia de fazer um trabalho com criança. Aí foi onde nasceu o Instituto Ame Vidas. É um instituto ali situado na Rua B, número 328, na Nova Itabuna. Tá? E eu gostaria de frisar, Val, que é a questão que esse trabalho é feito na nossa casa. Então o Instituto funciona, vocês moram no mesmo lugar em que vocês prestam assistência social para as crianças. Justamente. E a manutenção, porque não é fácil, né? Não é fácil. Nós não estamos falando aqui de 2, 3 crianças, né? Nós estamos falando de muitas crianças. São 40 crianças e 24 adolescentes, no momento, né? Assistidos pelo Instituto. Então são mais de 60 pessoas e que não é fácil mantê-las, discipliná-las, educá-las, fazê-las compreender, né, de que o caminho, né, a seguir é aquele traçado pela instituição. Isso. Não é fácil. E a metodologia? O que é que efetivamente é desenvolvido através do Instituto Ame Vidas? Veja bem, você fez uma pergunta anterior, eu vou responder logo, que é a questão de como é mantido o Instituto. Com ações na comunidade. Tipo, agora vem um período junino, né? A gente faz um evento chamado Feste Milho, né?
que tem a ver com a data, com a época, né, onde os pais e familiares e pessoas do bairro doam os produtos para que a gente confeccione, venda e isso retorne Para as atividades. para as atividades. E temos a feijoada, né, no Dia da Criança, no mesmo dia onde a gente faz uma atividade com as crianças, né, onde a gente arrecada brinquedos e etc. A gente também faz a feijoada, né? Essa feijoada é sempre no mês de outubro, no dia 12. Então, são com essas atividades, alguma venda, algum brechó, com doações de roupa e etc. A gente, aquelas roupas que a gente não vai servir para a gente assistir as crianças e os familiares, a gente faz um brechó. E aí daí a gente arrecada para que a gente possa colocar à disposição da instituição. E, Val, eu queria mencionar também, nós não temos nenhuma ajuda externa, entre aspas, né, municipal, federal ou estadual. Vivem da comunidade. E vivemos da comunidade. Quais são as atividades? Você fez essa pergunta, Val. Nós trabalhamos, primeiro, com a questão espiritual. Nós trabalhamos com o ensino da palavra de Deus. Toda criança que são matriculadas lá, os pais já ficam sabendo que terá aulas referente à parte espiritual. Nós não direcionamos para nenhuma igreja. Nós deixamos os familiares livres para direcionar sua criança. Mas nós temos atividades de esporte, né? Futebol, por exemplo. Nós temos aula de canto, nós temos aula de dança e instrumentos. Nós temos um teclado só, que é pouco, e nós temos 2 violões, né, para assistir àqueles que se interessam por música, por exemplo. Eu quero, tio, fazer aula de violão. Então a gente assiste, tem 2 violões, às vezes tem 10 crianças precisando daquela aula e Aí, só tem 2. Faz a fila. Né? Tem 2 violões. Pastor Cidino, é interessante porque, se tratando de um pastor com a denominação evangélica, o que a gente imagina é que as atividades sejam focadas exclusivamente nos dogmas, né? Enfim, na realidade de uma igreja evangélica e de um ministro evangélico. Mas você citou aí uma situação de que no período junino vocês fazem uma festa de São João. São João é de uma tradição católica, não tem ligação nenhuma com né, o ramo evangélico. Sim. Isso significa democratização, uma metodologia dentro da instituição para que a criança não se sinta presa a um segmento religioso. Qual é a estratégia nesse sentido? E se não há na comunidade evangélica uma repulsa em função de como é que um pastor faz festa de São João? Veja bem, a ideia é transformar aquelas crianças em cidadãos, né? E o cidadão ele pode escolher daqui na frente, né? Então nós somos democráticos nesse sentido. Nós deixamos que os pais direcionem seus filhos. O que é que a gente faz? Ensina, né? Isso aqui é bom, isso aqui vale a pena, e isso aqui lá no futuro você vai ver que foi bom. Então a gente não tem a questão religiosa implícita no projeto, no programa do Instituto Amividas. A questão é que cada um escolha, por exemplo, profissão. Um quer ser médico, um quer ser engenheiro, outro quer ser pastor, outro quer ser um dentista. Então a gente não direciona. Então, e também na parte espiritual a gente faz assim também. Deixa com que as crianças, elas mesmas, de acordo com seus dons, de acordo com o que ela ouve, de acordo com o que é ensinado, elas possam definir. Por exemplo, aula de canto não significa que aquela criança vai ser um cantor, né? Aula de música, de instrumento, não significa que ele vai ser um instrumentista, né? Mas ele aprendeu, ele pode usar para uso pessoal, né? O seu violão lá na frente, enfim. Então a gente deixa democraticamente, e o Instituto é assim, não é uma instituição religiosa, né? Mas a questão espiritual a gente aborda. É uma instituição dirigida por religiosos, mas sem a imposição de religião para, né, os assistidos.
É claro que com 11 anos você já deve ter situações de assistidos que hoje estão já pais, né? Sim, sim, sim. Já inserido no mercado de trabalho, enfim. Tem algumas situações assim de que se poderia falar assim, olha, isso é fruto do nosso trabalho. Se não tivesse Amvidas, talvez essa pessoa não fosse digna, não fosse trabalhadora, não fosse útil à sociedade. Tem algumas situações assim, pastor? Tem sim. Eu não vou citar nomes para preservar a questão. Mas nós temos um aluno hoje fazendo medicina aqui na UESC. Legal. E nós temos um assistido também que ele está formando agora em enfermagem, né? Mas era uma criança difícil no começo, né? Porque nós estamos falando de 11 anos atrás. Ele tinha em torno de 10 para 9 anos, né? 9 para 10 anos. Então, hoje ele é formado, está se formando, desculpe, em enfermagem, né? Então, uma criança que poderia ter se perdido no caminho, poderia ser um delinquente, poderia ser uma pessoa que ia agredir a sociedade. Hoje ele vai ajudar a sociedade com esse serviço que ele vai começar a prestar assim que se formar. E por dizer que ele forma esse ano, né? Esse ano, no final do ano. Praticamente um enfermeiro. Justamente. E onde as crianças do Instituto Amivida estará lá para fazer um coral e tá na festa dele, né? Porque é uma conquista também do Instituto Amvidas, né? E nós temos mais uma pessoa fazendo medicina já na UESC. E vários outros, todos estudam, Val. Uma coisa que você poderia perguntar, o que exige para que criança seja assistida pelo Instituto Amivida? Veja bem, tem que estar estudando. Tem que estar matriculado em alguma escola. Nossa assistente social, ela passa pela escola de 3 em 3 meses. As notas têm que estar boas, né? A criança tem que estar frequentando, não pode ter falta na escola. Lógico que acontece alguma excepcionalidade, como uma doença, etc. Mas eles têm que estar na escola. Outra coisa, durante as atividades do Instituto não pode brigar, não pode agredir, não pode falar palavrão. Isso não é uma exigência, não. É para que um respeite o outro, né? Então, quando a gente pede o respeito no ambiente, fica difícil para você controlar. Então, não é permitido, tá? Ele fica um dia em casa sem participar. E é muito prazeroso participar. Eles querem participar. Então, a gente tem que ter disciplina. Dá um puxãozinho de orelha para que eles possam ser disciplinados e participarem. Existem situações onde você já se deparou com rebeldia exagerada, de chegar ao ponto de falar assim, aí não tem jeito. Existem situações assim? Já existiram situações assim? Teve uma assistida lá, uma aluna nossa, que ela dizia, a mãe dela, que ia para o instituto. E uma vez ela fez uma coisa interessante, Val. Ela subiu, assinou, começou a fazer parte da atividade e disse que ia no banheiro. E ela desceu e foi embora. Só que aí foi fazer coisas que não deveria. E então, existem muitas situações que a gente tem que ter muita habilidade, né? Experiência. À medida que o tempo vai se passando, a gente vai aprendendo mais, até com as próprias crianças, porque a gente aprende muito, viu, Val? Ô pastor Cindino, quando existem situações da criança não comparecer às atividades, qual é o procedimento? A assistente social vai na casa para saber o que aconteceu. Uma vez, situações como essa que o senhor citou aí, do assistido dizer que vai para o instituto e não aparecer por lá, já aconteceu isso? Já aconteceu também. Qual é o procedimento nesse sentido? Justamente. Foram duas situações. Uma, a criança não foi, né? A outra, ela chegou a entrar e saiu. Aí, o que é que a gente fez? A gente não pode sair enquanto a atividade estiver acontecendo. Então, a gente, infelizmente, né, ou felizmente, tem que travar a porta, né? Mas é um ambiente bom, muito amplo, não tem dificuldade com a criança ficar lá. Mas ela pode, naquela hora, dizer também que não quer participar daquela atividade, para que não seja algo engessado. Sim. Né? E a outra criança não quis ir para a atividade porque tinha um futebol. Ele queria jogar um futebol de outros amigos que não era da instituição. E aí
ele chegou em casa machucado. E aí houve uma abordagem na casa dele, onde a assistente social foi procurar para saber por que ele não foi. Só que ele disse para a mãe que tinha ido. Só que ele tinha ido participar de um outro futebol, de uma outra atividade particular de outras crianças. Pastor Cidino, você citou aí 2 exemplos, né, oriundo do serviço que é praticado pelo Instituto AME Vidas, de um estudante de medicina, de um estudante de enfermagem. Mas, é claro, quando se trabalha com um universo extenso de pessoas assistidas e vulneráveis, sempre existe também as decepções, né? Assim, aquele projeto não deu certo. Aquela pessoa, a gente fez de tudo e não deu certo. Existe no histórico do Instituto uma situação assim? Só teve um caso também, Val. É uma criança muito rebelde, e a gente procurou por todos os meios, né, manter ele no projeto, mas ele continuava discutindo com os coleguinhas, continuava xingando os coleguinhas, a gente foi aos pais, aos familiares. Então foram várias tentativas de manter a criança no instituto, mas infelizmente ele não ficou. Até porque ele falou para os pais que não gostaria mais de participar, entendeu? Achava que não era ali o lugar dele, né? Então ele não se sentia bem. E acabou que a gente teve que liberar a criança, né? Sem nenhum problema. Mas foi uma criança muito rebelde, eu creio que talvez tenha vindo de berço, não sei, algum problema extra instituto, né? Ou casa, ou abuso, a gente não conseguiu detectar o que acontecia com aquela criança. Então a presença dela junto com as outras crianças acabava que atrapalhando a concentração dos outros na atividade que estava acontecendo. E aí, infelizmente, depois de várias tentativas, foram várias, não foram poucas não, nós tivemos que desassociar ele do projeto Instituto AME Vidas. Nesse histórico também, vocês fazem uma ligação das atividades, tipo assim, assistido família, instituto, ao envolvimento da família e até onde é o limite desse envolvimento? Ou seja, tem que o pai, ou a mãe, o tio ou alguém estar envolvido também no processo? Como é que funciona essa ligação instituto, assistido e família do assistido? Isso. Veja bem, quando a gente matricula a criança, a gente também assiste, a gente também matricula os familiares. Pega o nome de pai, de mãe, de familiar, tio, etc. Toda atividade da criança, a gente faz um revezamento entre os pais ou familiares para que um familiar esteja lá. Até para que eles vejam o trabalho que é feito. Ser desenvolvido, né? Ser desenvolvido. Bom, pastor Cidino, muito obrigado, querido, por sua participação. Parabéns pelas atividades empreendidas lá pelo Instituto AME Vidas. Eu tenho certeza absoluta que a contribuição social, educacional, enfim, tem sido excepcional. Não tenho dúvida disso. E espero que as pessoas apoiem, né? Apoiem. Se tiver aí entre os nossos telespectadores alguém interessado em conhecer o projeto, contribuir com o projeto, qual é o contato, o endereço, o telefone para que isso aconteça? Bom, gente, meu nome é Pastor Cidino, né? Como a gente abordou no início. Nós estamos localizados ali na Rua B, número 328, na Nova Itabuna, para você fazer a visita. E nós temos o telefone, né, Val? 73-99978-9755. Você pode entrar em contato comigo e todas as outras informações a gente pode conversar via telefone. Repita só de maneira devagar o número do celular. Certo. 73-99978-9755. É isso aí. Vamos esperar que as pessoas, com consciência da importância de como esse projeto tem contribuído bastante para Itabuna, entre em contato e participe, colabore, enfim, né? Mas, pastor, obrigado, querido, pela sua participação. Em outros momentos estaremos novamente juntos. Muito obrigado, Val, pela oportunidade. Nós vamos voltar aqui para a gente trazer uma campanha, né? Para que todos possam contribuir de alguma forma. Então, a gente agradece, muito obrigado pela oportunidade. O Instituto AME Vida está aberto, né? Para visitação e também para aqueles que quiserem contribuir. É isso aí. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.